O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias à Procuradoria-Geral da República para se manifestar sobre um pedido de suspensão das redes sociais do deputado Nicolas Ferreira por suposto crime de transfobia. Quem pediu a punição foi a parlamentar trans Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. No Dia da Mulher, o deputado Nicolas Ferreira usou uma peruca e defendeu o direito das mulheres em discurso na Câmara. Ele disse que as verdadeiras mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Para começar nossa rodada de comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas, muito boa noite, Silvio Navarro, que inclusive escreveu um artigo para essa edição da Revista Oeste, comentando a importância e discutindo a questão da imunidade parlamentar, principalmente nesse caso do deputado Nicolas Ferreira, que é um ponto importante que precisa ser levado em consideração neste caso. Boa tarde, Paula Leal, nossa âncora, meu parceiro de estúdio aqui, mestre Augusto Nunes, querida Ana Paula Henkel, Coronel Gerson Gomes, muito bom tê-lo aqui conosco. Boa tarde a você que nos assiste. Paula, o que aconteceu no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março? O deputado Nicolas Ferreira, que foi o campeão de votos para a Câmara dos Deputados, é conhecido pelo estilo provocador, desde antes mesmo de ser vereador em Belo Horizonte. Também gravava vídeos, por exemplo, nas redes sociais. Ele tem um alinhamento de direita, ele se diz conservador. Portanto, ele subiu à tribuna e disse que no Dia da Mulher não teria espaço na tribuna da Câmara dos Deputados, que naquele momento era comandada a sessão pela Maria do Rosário, deputada do PT gaúcho, e repleta de feministas, a bancada feminista, não feminina, da Câmara dos Deputados. E afirmou aquilo que é óbvio. As mulheres estão perdendo espaço para homens biológicos. O melhor exemplo é o esporte. Nós já tratamos isso aqui no nosso Oeste Sem Filtro. A Ana Paula Henkel discorre com maestria sobre esse assunto em seus artigos, mais de um artigo, por exemplo, e ele também citou algo que infelizmente acontece com alguma frequência hoje no Brasil. Homens trans frequentam banheiros femininos e alguns pais se sentem constrangidos, por exemplo, que a sua filha use o mesmo banheiro. Há casos, inclusive, de estupros, de abusos cometidos nesses ambientes. Veja bem, ele disse isso usando uma peruca loira. Nós aqui, ao comentarmos, ainda dissemos, talvez não precisasse da peruca, talvez não precisasse da alegoria, do acessório para fazer essa provocação, simplesmente passar a mensagem. Vamos chegar lá, então, na tal da imunidade parlamentar, na inviolabilidade do mandato parlamentar. Ela é prevista no artigo 53 da Constituição, que leio. O artigo 53 passa a vigorar com a seguinte redação. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso deveria valer no Brasil, mas já não vale mais há algum tempo. E esse caso do Nicolas é um exemplo claro. Ele está sendo acusado de transfobia, um crime que não existe do ponto de vista da nossa legislação. O que houve sim é uma interpretação do Supremo Tribunal Federal que equipara o crime ao crime de racismo. E, portanto, o caso foi denunciado como transfobia. Imediatamente, a menina prodígia da esquerda, Tabata Amaral, levou o caso para o Conselho de Ética Parlamentar. O Guilherme Boulos foi tirar satisfação cara a cara. Teve uma representante aí do Big Brother, do BBB, que arrumou tumulto em avião. Foi feito um carnaval. Ele foi fuzilado nas redes sociais 3 minutos depois de ter terminado esse discurso. Por quê? Porque a imunidade parlamentar só vale para quem não é de direita, para quem é alinhado ao progressismo, para quem é de esquerda. Um grande exemplo é o do Daniel Silveira. Aconteceu a mesma coisa e aqui a gente não compactua com o teor da fala dele na ocasião contra ministros do Supremo Tribunal Federal, mas ele tinha, sim, o direito de dizer o que quisesse. Afinal de contas, estava parlamentar. Então, eu acho que é disso que se trata. E aí, é claro que tudo isso é espelhado, tudo isso repercute muito mais nas redes sociais, que é onde o parlamentar se comunica, não só com seus eleitores, mas com toda a sociedade. Para finalizar, Paula, e aqui já peço perdão por ter me alongado um pouco, afinal eu escrevi um artigo sobre isso nessa edição da Revista Oeste. Se um tema como esse, por exemplo, a ideologia de gênero, identitarismo, se é tão importante assim para a sociedade, é a casa do povo
É a Câmara dos Deputados o local ideal para esse tipo de debate. Tem tantas comissões inúteis, por que não se debate o tema numa comissão? Por que não se pode levar um tema como esse à tribuna do plenário? Por que não se cria uma frente parlamentar? Também há outras tantas frentes inúteis no Congresso Nacional. Ali era o ambiente, o fórum adequado para o debate. Então o que acontece é justamente isso. Por não ser alinhado à esquerda, ele pode não só perder as redes sociais, como o mandato e até responder criminalmente. Quero dar as boas-vindas também. Muito boa noite, Coronel Gerson Gomes. Muito boa noite. A deputada Érica Hilton, então, pediu o banimento, cancelamento das redes sociais do deputado Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do Brasil. Pois é. Boa noite, Ana Paula, Silvio, nosso mestre Augusto, a você, Paulo, e a nossa audiência fantástica aí da Oeste Sem Filtro. Esse tema já foi debatido à exaustão e, como o próprio Silvio nos colocou, já existe argumentos suficientes em defesa da imunidade parlamentar que tem sido atacada, e não é de agora, em todo o processo eleitoral nós vimos isso, e já há algum tempo a Justiça no Brasil tem utilizado uma interpretação muito própria e muito peculiar para censurar. Em última análise, é disso que se trata. Mas eu gostaria de estabelecer um paralelismo com o que acontece, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, em que hoje mesmo nós temos aí na imprensa internacional, havia uma ameaça de que o presidente Trump seria preso hoje, isso foi postergado talvez para amanhã, uma decisão, há uma série de medidas jurídicas sendo tomadas, mas o que subjaz a esse debate aqui nos Estados Unidos é muito similar ao que está acontecendo no Brasil. Ou seja, uma instrumentalização da justiça ou do poder judiciário para atacar os seus adversários políticos. Porque não se trata de outra intenção, senão atingir aquele deputado federal que é um ícone da direita no Brasil, particularmente com uma penetração excepcional entre jovens, né? Eu me lembro do segundo turno, em que ele fez uma turnê pelo Nordeste e aonde chegava eram ginásios e locais lotados de jovens querendo ouvir esse parlamentar jovem que tem uma plataforma, uma facilidade de se comunicar nas redes sociais. Agora, o importante que eu creio que, para mim, deveria estar sendo olhado com muito cuidado é essa forma de utilizar a justiça para calar o seu oponente em vários debates. Quando você fala de transfobia ou diversas outras fobias, na realidade você está cerceando o debate político em pautas que, além de não serem convergentes ou não serem aderentes pela maioria da população, elas ainda são, sim, muito debatidas. Como, por exemplo, a utilização de banheiros, né? Como se devemos ter banheiros para trans, se devemos ter 3 banheiros a partir de agora, ou quiçá 4 daqui a pouco. Quais as políticas públicas que devem ser modificadas para dar guarida a essa minoria que quer impor à maioria muitas coisas. Então, o que o Nicolas faz dentro do seu estilo, né, midiático ali, de redes sociais, é chamar para a tribuna, exercendo o seu direito, um debate político e que vai ter reflexo sobre políticas públicas. Então, eu creio que essa ida à Procuradoria-Geral da República não deve prosperar. Creio, inclusive, que foi feito todo um sensacionalismo nas chamadas, dizendo que o ministro dá 5 dias para a PGR se manifestar como se fosse uma iniciativa do ministro, e não foi. Ele simplesmente informou a parlamentar que ele não é o destinatário correto desse tipo de ação e enviou para a Procuradoria-Geral da República, que, quero crer eu, não deve também dar ouvidos a esse tipo de manifestação. Muito boa noite, Ana Paula Henke. Eu quero trazer aqui para discussão uma fala da deputada Tabata Amaral, que inclusive relativizou a imunidade parlamentar que nós comentamos aqui, abre aspas. A transfobia ultrapassa a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar. Trecho aí da fala da deputada Tabata Amaral. Como é que fica, então? Essa gente é misógina, Paula. É isso, a verdade é essa. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio, meu mestre Augusto Nunes. Coronel, que bom tê-lo aqui conosco mais uma vez. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa.
Olha, o Nicolas, eles querem barrar, né? Aí pode ser banido das redes sociais. Pois as mulheres já são banidas das redes sociais nesse assunto, porque as mulheres são colocadas numa covarde espiral de silêncio. As mulheres são proibidas de defender o seu espaço nos esportes, o seu espaço na sociedade, em relação a esse assunto. Há homens que se sentem mulheres e até aí cada um que leve a sua vida como eles quiserem, como elas quiserem. Acontece que no esporte, por exemplo, não existem homens biológicos e mulheres cis. Existem homens e mulheres. E se cada vez que nós debatermos esse assunto, nós entrarmos usando as expressões que a esquerda radical usa, mulheres cis, eu não sou mulher cis, eu sou mulher. Não sou mulher biológica, eu sou mulher. Eu tenho útero, eu tenho ovários, eu sou mulher, não sou mulher biológica, eu não sou mulher cis. E nós estamos sendo canceladas quando nós queremos apenas defender o nosso direito. Isso é misoginia. Semana passada, Paula, uma hashtag aqui nos Estados Unidos ficou nos trending topics uns 2 dias. LGBT without the T. LGBT sem o T. E eu fui fuçar nessa hashtag, pois, a minha surpresa, as feministas do Reino Unido e as feministas daqui dos Estados Unidos, democratas e republicanas, encamparam aí, colocaram nas redes sociais essa hashtag LGBT sem o T, exatamente porque o T de transexual, eles estão aí numa guerra aqui nos Estados Unidos com as feministas e no Reino Unido também, porque existe essa tentativa de colocar as mulheres numa espiral de silêncio. Elas não podem mais falar, isso aqui é um espaço feminino e vocês não vão tomar o nosso espaço. Você quer se sentir uma mulher? Você tem todo o direito de se sentir uma mulher, de trocar o seu documento, de se vestir como uma mulher, mas você não pode tomar o meu espaço. E aí é curioso que o Nicolas, né, com toda a cena que ele fez ali, que nós comentamos aqui, eu não faria como ele fez, mas o Nicolas é jovem, eu sou 30 anos mais velha do que o Nicolas é um jovem que tem uma linguagem diferente e a direita precisa usar de toda a linguagem. Pois bem, ele pautou o assunto e ele tirou muita mulher da espiral de silêncio para defender o seu precioso espaço na sociedade. Augusto Nunes, muito boa noite para quem está chegando agora. Vamos lembrar então que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu 5 dias então à Procuradoria-Geral da República para se manifestar um pedido de suspensão das redes sociais do deputado Nicolas Ferreira, um pedido que vem da deputada trans Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu querido irmão Silvio Navarro, Coronel Gerson, prazer tê-lo por aqui. Minha querida parceira Ana, e boa noite a vocês que nos acompanham. Eu acho que isso aí é um assunto do legislativo para ser tratado no legislativo, se é que existe alguma coisa a ser tratada. Isso é o legislativo que cuida disso, manda para a comissão de ética ver o que aconteceu, se é um caso a ser de punição, né? Um caso de punição, aprovam. Então eu acho uma completa bobagem examinar isso aí. E se torna uma bobagem ainda mais estranha, né? E mostra que o Brasil está realmente vivendo tempos estranhíssimos, quando se metem nisso o ministro do Supremo, é pelo Supremo, né? Uhum. Tá. E o Procurador-Geral da República, mas o que é isso? Porque ele usou uma peruca. Se usou uma peruca, então devia ser caçado o Suplicy, que usou aquela indecência lá da cueca por cima da calça, ali, imitando o Superman. Né? Ele com um caminhãozinho, tentando mostrar como é que funcionava a inflação, tal. É que ele devia estar cadeia, então. O deputado não pode ser punido por opiniões, palavras e votos. Simples assim, está na Constituição. Não pode ser punido. Agora, se ele feriu
o decoro parlamentar que seja examinado pela Comissão de Ética. Então tem gente estranha aí no pedaço, atrapalhando as coisas e criando confusão. Agora o mundo já foi mais simples, né? Quer dizer, eu sou do tempo, eu não sou tão antigo assim, eu sou do tempo em que tinha pessoa que urinava de pé, outra pessoa que urinava sentado. Aí você dividia as coisas, aqui é um banheiro, aqui outro. Eu acho que esse pessoal trans tem todo o direito de fazer o que quiser, menos o de perturbar a nossa vida com essas bobagens, que isso não é uma reivindicação. Isso é apenas uma frescura no seu grau extremo. Eu estou querendo usar, estou me segurando faz muito tempo para não usar outra viadagem, porque senão a palavra viadagem não vou usar. É frescura, o mundo existe há séculos aí com 2 banheiros e está tudo muito bem. Agora não, vem os caras querendo caçar o outro porque se sentiu ofendido, é transfobia. Eu nem sabia que existia esse crime, minha geração deve ter praticado de meia em meia hora. Isso aí porque o mundo não tinha tanta frescura, ou a palavra que eu usei agora há pouco. Pare com isso. Está afim de seguir o seu destino, sua preferência, o que quiser. Mas vão com Deus, tá? Não atrapalhe. Agora, é muita chateação em torno de firulas. Essa trans aqui, como é que é o nome? Érica. Pô, basta ser chamada de Érica, é isso que ela quer? Pronto. Ou ela está querendo outro nome? Diz para ela como é que ela quer ser chamada, eu chamo, não tem problema. Agora fica sossegada e vai para o banheiro que sempre frequentou e para de perturbar os outros. O Brasil com tanto problema e a gente tem que falar dos problemas da Érica que quer caçar o deputado mais votado do Brasil. Vai chatear os parentes, né? Não perturba a gente, ou os próprios eleitores.